Olá, queridas, queridos, que estou novamente. Vamos iniciar, né, a nossa live de hoje. Estou aguardando aí enquanto o Instagram, enquanto estamos aí aguardando avisar os seguidores. Aí, muito bem. Estamos ao vivo. Muito bem. O pessoal começou a entrar, que bacana. Muito bem. Vamos lá. Então, a live de hoje, ela vai ser a live 2 dos Sabotadores da Mente, né? A parte 2 dos Sabotadores da Mente. E enquanto aguardamos aí a entrada, né? Que todas as pessoas sejam avisadas, eu vou pedir para que... Vamos aguardar um pouquinho, né? Para a gente poder começar, porque o assunto ele é bem interessante. Vamos falar aí sobre os sabotadores, e hoje eu vou apresentar mais um sabotador da mente. Muito bem, deixa eu acenar aqui. Muito bem, estamos ao vivo aqui, vamos aguardar um pouquinho. Muito bem, avisando a todos, né, que estamos entrando. O assunto ele é bem bacana, bem legal. Falar sobre os sabotadores é uma possibilidade de ganhar autoconhecimento, porque à medida em que nós conhecemos, né, os pensamentos que não jogam a nosso favor, temos a oportunidade de criar estratégias no sentido de ganhar mais autoconsciência, enfim, muito bem. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito grata por vocês estarem aqui comigo. Mais uma troca de experiência, troca de informação, troca de conhecimento, que isso é muito legal, né, gente? Agradeço os coraçõezinhos. Que bom. Muito bem. Nossa, bacana. Vamos lá então, né? Bem, eu tenho tido feedbacks bem positivos em relação aí às lives. O pessoal está gostando bastante. Na live passada eu falei sobre como estabelecer objetivos, traçar metas, alinhar o pensamento no sentido de fazer com que, né, esses pensamentos eles levem as pessoas a conquistas, a realizações, não é mesmo? E na live de hoje eu vou falar sobre um outro sabotador, né? Então é a parte 2 da live dos sabotadores, que lá quando eu fiz a enquete lá nos meus stories, né, dos assuntos que a gente poderia tratar aqui e que eu poderia trazer para vocês, então o sabotador ele foi votado, quer dizer, foi o segundo mais votado, né? Então vamos falar sobre eles, né? E é bem bacana porque é o que eu falei, quando a gente sabe quais são os pensamentos que jogam ao nosso favor, é melhor, porque aí a gente foca a nossa mente, né, para esses pensamentos. E hoje eu vou apresentar mais um sabotador, né, que ele não joga muito a favor de nós. Inclusive eu vou... E voltamos, ótimo. Então vamos lá, gente. Deu uma travadinha aqui, tá? Mas ok. Então, bem, enquanto a gente espera um pouquinho, eu vou pedir para que vocês, vou acenar aqui para as pessoas que estão entrando. Bacana, gente. Manda coraçãozinho que eu fico bem feliz quando mandam um coraçãozinho para mim, tá?
E enquanto a gente espera, tem aqui, aí abaixo, né, na sua tela, tem tipo uma asa delta, um aviãozinho, se você quiser clicar. Ah, entrou mais gente, Fátima entrou, olha que bacana, muito bem. Eu acho que demorou um pouquinho para avisar as pessoas, né? A gente tava com um delayzinho aqui, tá? E aí, olha, aqui embaixo na tela tem um aviãozinho, compartilha com as pessoas, porque, gente, é muito bacana a gente poder partilhar aí esses conhecimentos, né? Tem muitas pessoas sofrendo com dilemas pessoais, profissionais, e vale a pena a gente ouvir um pouquinho sobre esses pensamentos que eles não jogam muito a nosso favor, né? Muito pelo contrário. Então, e aí a gente também faz uma corrente do bem, né? Porque aí a gente ajuda pessoas e compartilha conhecimento, e é muito legal. Bom, e aí também no finalzinho da live eu vou falar que vai ter mais uma ferramenta de apoio que eu vou colocar aqui para vocês poderem aí depois treinar, né? Como mapear esses pensamentos, entender, por exemplo, as características desse pensamento que eu vou falar hoje, né? Desse sabotador, tá? Ele é bem um monstrinho aí que persegue, né? Que fica aí na nossa cabeça. Então, conhecer é muito bom, tá? E aí vai ter um materialzinho no final, um PDF, e eu vou dizer como é que vocês vão fazer para ter acesso a essa ferramenta, tá bem? Bom, eu, se fosse você, não perderia esse material, porque é um material bem precioso, tá? Que vai ajudar você a mapear seus pensamentos, a entender quais são as características desse sabotador, tá? Então, por enquanto, vocês podem ficar enviando aí os coraçõezinhos. Ah, a Bia entrou, vou acenar para a Bia aqui. Muito bem. Pode me mandar coraçãozinho, que eu adoro receber coração e distribuir coraçãozinho. Bom, daí vamos lá, né? Nas lives passadas, eu falei para vocês que a nossa consciência, ela ocupa um grande espaço, né? Que é 5%. Só da nossa mente, né? Os outros 95% ele fica lá no reino do inconsciente. Então olha que bacana, quanta coisa, né, que a gente tem para descobrir, né? Ah, o Iago entrou, ah, que bacana, obrigada, coração para você também. E na verdade é assim, compreender a importância, né? Quer dizer, qual é a importância da gente tornar consciente essas informações? Porque à medida que a gente vai conhecendo os mecanismos da nossa mente, a gente vai ganhando mais autocontrole, a gente vai ganhando mais possibilidade de, na verdade, assumir o comando dessa nave que é a nossa mente, né? E de efetivamente começar a entender o que a gente precisa fazer para realizar e para atingir nossos objetivos, tá? Bem, se você perdeu as lives anteriores, elas estão salvas lá no meu feed, dá um pulinho lá, tá no Instagram também. Acho que vale a pena você investir um tempinho a seu favor, porque isso vai ajudar você, né, a entender melhor aí esses mecanismos que regem a nossa mente, tá? E aí, fiquem ligados, né? Fiquem comigo até o fim, porque é como se você agora desse alguns minutos para sua mente, né? Para você se instruir, para você entender, né? A sua mente, o processamento dos seus pensamentos, ter a oportunidade de descobrir os seus sabotadores. Ah, que legal! Entrou mais gente, ah, que bacana. Muito obrigada pelos coraçõezinhos, estou bem feliz. Bem, então vamos lá, né? E para variar, eu vou começar fazendo algumas perguntas para você poder fazer uma autorreflexão. E à medida em que eu vou fazendo essas perguntas, você já vai mais ou menos perceber sobre qual sabotador eu vou falar hoje. Bem, pensa comigo. Você geralmente se sente decepcionada ou decepcionado consigo mesma, consigo mesmo, e com os outros por não atender aos seus padrões de qualidade e aos padrões de qualidade das outras pessoas? Vê se você pensa assim, que
se não é possível fazer nada com perfeição, então é melhor que nada seja feito. Obrigada pelos coraçõezinhos. Tô amando os corações. Ai, gente, é muito divertido, né? Muito legal fazer live. Bom, e aí, uma outra coisa também, uma outra pergunta, né? Se você tem dificuldade em fazer ou iniciar um trabalho porque você acha que você ainda não se preparou o suficiente, porque você não estudou o suficiente, não se dedicou o suficiente, não alguma coisa o suficiente, porque esse sabotador, ele fica ali, né? Sempre testando você e perguntando se já é o suficiente. Por quê? Porque na cabeça dele ainda não é, tá? Ou seja, na cabeça sua, né? Na sua cabeça. Bem, e se sempre pensa nas coisas que podem não dar certo nas atividades, nas tarefas, no trabalho, né? Que você tem que fazer e geralmente você desiste antes de tentar. Por quê? Porque, na verdade, você já pensou tanta coisa, tanta dificuldade, tudo tão difícil que você já está até cansado e já entendeu que não vai dar certo, então desistiu. Pronto, já vou desistir porque não vai dar em nada mesmo. E se você busca se cercar do máximo de informação ou de conhecimento possível, né, a respeito de algo, mas nunca acha que está suficientemente preparado para dar conta do recado. E aí acaba procrastinando, ou seja, deixando sempre para depois, adiando o início de alguma coisa e aí nunca faz, nunca inicia, né? Bem, muito prazer. Esses são pensamentos do sabotador mental que eu vou trazer aqui para vocês hoje, tá? E aí, para lembrar vocês, né, o sabotador mental, na verdade, os sabotadores, eles são mecanismos da nossa própria mente, né? Como eu já falei na live anterior. E a sua mente, ela pode ser sua maior amiga quando ela está habitada por pensamentos mais funcionais e ela pode ser a sua maior inimiga quando habitada por pensamentos sabotadores, disfuncionais, né? E à medida em que, primeiro, você consegue perceber, né? Nossa, então quer dizer que tem pensamento que joga a meu favor, eles são os pensamentos protetores, pensamentos funcionais, e tem pensamento que não joga a meu favor, que são os pensamentos sabotadores, pensamentos disfuncionais. A hora que você consegue compreender isso, então você consegue começar a olhar para dentro de você e tentar estabelecer a diferença entre os pensamentos que colocam você em ação e os pensamentos que tiram você de ação, né? E aí eu também vou ajudar aqui com o material da live passada, com o material da live de hoje, para você começar a entender um pouco sobre eles, né? É lógico que o formato da live não me permite aprofundar tanto quanto eu faço nos trabalhos que eu realizo com os meus clientes, mas isso aqui também já vai ajudar você a ter aí umas sacadas bem legais, tá? Então, os pensamentos sabotadores, eles são paralisantes, eles fazem com que você recue, com que você duvide da sua própria capacidade. E aí eles vão te paralisando, né? Na verdade, eles vão colocando razões na sua cabeça, né? Na sua mente, que começam a mostrar para você que de fato eles estão certos, né? E isso vai fazendo com que você realize cada vez menos. E quanto menos você realiza, menos você vai desenvolvendo autoconfiança. E aí isso acaba virando um círculo vicioso, né? E olha que bacana. Mas a boa notícia é que tem como tornar, fazer isso virar um círculo virtuoso, tá? Vamos ver se até o final da live você consegue descobrir como fazer isso, tá bom? Mas, de uma certa forma, você precisa realmente fazer alguma coisa para sair desse estado mental,
né? Porque senão realmente você nunca vai conseguir realizar. E aí também tem o seguinte, esses pensamentos que são os sabotadores, eles começam a criar em você uma coisa que se chama profecia autorrealizável. E o que é isso? É um fenômeno, tá? A profecia autorrealizável, ela é como se fosse um prognóstico, né? E o que é um prognóstico? É algo... Ai, olha, entrou mais uma pessoa aqui, que legal. Vou fazer um tchauzinho. Ai, que bacana, bem-vinda. Então, a profecia autorrealizável, ela é um prognóstico, né? E prognóstico é um provável acontecimento futuro. E, na verdade, esse prognóstico que é feito pelo seu sabotador, ele acaba se tornando uma crença. E essa crença, ela provoca a realização, a concretização daquilo que você ou que esse teu sabotador está colocando na sua mente, tá? Então, quando as pessoas, elas pensam, elas esperam, elas acreditam em algo que vai acontecer, que acontecerá, elas agem como se a profecia ou essa previsão, ela já fosse real. E assim a previsão acaba por se realizar efetivamente. Eu dei alguns exemplos na live passada, tá? Daqui a pouco eu vou falar mais alguns, né? Mas enfim, quando essa profecia ela é assumida como verdadeira, embora ela seja falsa, tá? Porque é aquilo, né? O teu sabotador, ele tem uma intenção positiva, né? Por incrível que pareça, ele tem uma intenção positiva ao colocar isso na sua mente. Mas é uma mentira. E quando essa profecia, né, quando ela é assumida como verdadeira, embora ela seja falsa, ela pode influenciar o seu comportamento, né? Então ela pode influenciar o comportamento seu e das demais pessoas, seja por medo, seja por confusão, enfim. Então a profecia acaba se tornando real, né? E olha, isso foi estudado por um sociólogo chamado Robert K. Merton. Ele elaborou esse conceito, ele tem um livro, tá? O livro é em inglês, eu vou falar aqui, tá? Mas é o seguinte, Social Theory and Social Structure. Ele foi publicado em 1949, tá? Então, ele estudou a respeito disso, né? E inclusive ele fez um estudo bem legal e descobriu que é isso. Existe uma profecia, né, que ela é gerada por nós mesmos e que ela acaba se realizando à medida que a gente acredita firmemente nela, tá? Os pensamentos sabotadores, eles são mecanismos da nossa própria mente, né? Só que eles fazem parte de um sistema de defesa nosso, assim como os pensamentos protetores. Mas por algum motivo, por algum evento que pode ter acontecido, alguns gatilhos são disparados, né, que são gatilhos mentais e que podem fazer com que esses pensamentos sabotadores, eles acabem predominando na mente, tá? E aí eles empurram, né, eles deixam um espaço menor para os pensamentos protetores. Bem, e o fato de saber da existência dele, por si só, já ajuda a neutralizá-los, né? Ajuda a enfraquecê-los. Mas identificar esses padrões, eles fazem, né, com que você ganhe cada vez mais domínio sobre eles, né? Agora, na maioria das vezes, você pode não conseguir identificar esses pensamentos que vieram à sua mente. Por quê? Eu vou falar uma curiosidade aqui sobre a velocidade dos pensamentos, tá? Por isso que às vezes quando alguém pergunta, nossa, mas o que você pensou naquela hora? Você fica ali pensando e você não consegue saber o que você pensou. Por quê? Porque o pensamento, ele é um impulso nervoso e ele tem uma velocidade média de cerca de 360 km por hora. Olha só, 360 km por hora é a velocidade desse impulso, desse pensamento. É quase 1/3 da velocidade do som, né? Olha só, a velocidade do som é 1.235 km por hora.
Agora imagina o teu pensamento, a média, tá? Porque isso é uma média. Pode ser um pouco menos, pode ser muito mais, tá? Mas aí a média é 360 km por hora. Então imagina como é rápido, como os pensamentos passam muito rápido na nossa cabeça, tá? E existem alguns processamentos que acontecem tanto no nosso cérebro quanto no nível da nossa medula, né? Que eles acontecem em milissegundos. Então, gente, olha só, né? Como é importante a gente mapear nossos pensamentos, né? Bom, mas como eu disse, às vezes não é possível identificar esses pensamentos porque eles acontecem numa velocidade muito rápida, só que eles deixam um rastro. E qual é o rastro que eles deixam? Eles disparam uma emoção. Então, o segredo aí é prestar atenção nas emoções, né? Por quê? Talvez você não consiga identificar com tanta clareza qual é o pensamento sabotador, embora hoje eu vou dar aqui, porque como isso tudo foi estudado, a gente já tem alguns padrões de pensamento mapeados, identificados, né? E que eles são comuns. Nem todas as pessoas têm todos eles, nem todas as pessoas têm os mesmos, mas invariavelmente as pessoas têm alguns. E aquele que eu falei na live passada, ele é um que é predominante em praticamente todo mundo tem, tá? Por quê? Porque independe da cultura, da raça, independe de onde você nasceu, é ser humano, tá? É um mecanismo da mente. Então, a ideia é observar as emoções, né? E a autoobservação é que vai fazer com que a gente entenda qual é a emoção que está sendo provocada e aí a gente consegue entender qual é o padrão de pensamento, né? Então, para enfraquecer os seus sabotadores, você precisa aprender a observá-los, mapeá-los, classificá-los, nomeá-los, né? E é como eu disse, na live 1 eu coloquei lá alguns pensamentos do senhor crítico, que é aquele sabotador universal, né, que todo mundo tem. E aí, quando esse sabotador, que é o senhor crítico, agora é um exercício, né, que você pode fazer. Quando ele aparecer na sua mente, ele vai aparecer e aí você pode dizer assim para ele, lá vem o senhor crítico novamente para me dizer que eu vou fracassar, que vai dar tudo errado, que é melhor eu desistir mesmo. Mas em seguida, ele vai falar, tá? Ele vai falar para você, né? Ah, vou assinar para mais uma pessoa aqui. Ah, que legal. E em seguida, o que você... Voltamos. Então, em seguida, você pode fazer o seguinte exercício. Por exemplo, se o senhor crítico aparecer na sua cabeça e dizer, olha, pode parar aí que tá tudo errado o que você tá fazendo, ixi, que coisa, né? Então, você pode pensar no seguinte, o que um grande amigo ou uma pessoa querida diria para você nessa hora? O que será que esse amigo diria para você ou essa pessoa querida? Só de você conseguir fazer esse exercício, você já vai ter meio caminho andado, tá? Bom, e aí eu disse que na live de hoje eu iria apresentar mais um sabotador, né? Então, eu vou trazer ele aqui, tá? Vocês me aguardam um minutinho, porque ele vai aparecer. Só um minuto. Bom, eu disse, né, que eles não são bonitinhos não, né, gente? Eles são pensamentinhos que eles não trabalham a seu favor, né? Então, gente, olha só. Ai, olha ele aqui. Esse é o sabotador número 2, tá? Que muitas pessoas têm. Nossa, gente, olha que coisa. Ai, meu Deus do céu. Ai, olha só que medo. Qual é o nome dele? Ele é o senhor perfeccionista.
Olha esse monstrinho aqui que ele aparece para você, lá na sua cabeça, tá? Bem, agora eu vou falar, ele vai embora, tá? E eu vou falar do que ele faz na sua cabeça. Ai, os coraçõezinhos, obrigada, gente. Então, o que o senhor perfeccionista faz? Primeiro que ele tem a necessidade que tudo esteja perfeito, na mais perfeita ordem e organização levada ao extremo. Ele deixa você e os outros ansiosos, nervosos, sempre alerta de sobressalto. É aquela coisa que tem que ser tudo nos mínimos detalhes, não pode escapar nada. Ele drena a sua energia e a energia das outras pessoas, sempre com medidas extras de perfeição, né? Às vezes, medidas extras de perfeição que elas não são necessárias. Mas ele faz isso e faz você fazer isso exaustivamente. E aí ele drena a sua energia, ou seja, você fica muito cansado, muito cansada, né? Ele também faz você viver constantemente em frustração consigo mesma ou consigo mesmo, com os outros, né? Por quê? Porque as coisas não estão perfeitas o suficiente. Outra coisa, ele sempre vai olhar para algo e vai ver o defeito. Então, um elogio é muito difícil de tirar desse sabotador, tá? É muito difícil. Por quê? Por mais perfeito que a coisa esteja, a verdade. Por mais perfeito que a coisa esteja, vai ser difícil dele aceitar que aquilo tá bom, né? Então, Nossa Senhora, porque ele acredita que o perfeccionismo é bom e que você não paga um preço muito alto por ele, mas paga um preço alto, né? E também tem uma outra coisa que ele não sabe, esse sabotador ele não sabe, ele persegue uma utopia, né? Por quê? Porque a perfeição ela não existe. Até se a gente olhar na natureza, gente, se você pegar, por exemplo, uma folha, algo que foi projetado pela natureza, não existe uma simetria perfeita. O que é simetria? As duas partes iguaizinhas, não existe. Até a gente, quando a gente olha no espelho, um lado nosso, parece que um olho é maior que o outro. Pouco, né, gente? Não muito, mas sempre tem uma coisinha diferente. E eu acho que é isso que nos torna únicos, tá? Mas para o sabotador, para o perfeccionista, que é um sabotador, para ele persegue essa utopia e ele vai fazer você perseguir isso. E isso não existe, né? Então, como eu disse, não é fácil escapar das armadilhas do sabotador, né? Eu faço diariamente esse exercício de mapeamento de sabotadores com os meus clientes. É bem desafiador mesmo, tá? Sozinhos é difícil conseguir fazer, tá, gente? Por quê? Porque precisa ter técnica, né? Mas aqui eu tô dando alguns exemplos dentro do que o formato das lives me permite, né? Agora, você pode pensar assim, nossa, Ângela, você só faz esse tipo de trabalho com clientes aí que fazem parte do seu programa de desenvolvimento individual, que são pessoas que têm depressão, síndrome do pânico, quadro de ansiedade generalizada, alguns clientes que têm toque. Não. Esses clientes que fazem parte do meu programa de desenvolvimento individual, eles representam apenas 10% do meu trabalho. Eu praticamente trabalho, 90% do meu trabalho, ele se concentra nos programas de orientação profissional e consultoria de carreira. E quer saber, nesses clientes eu também faço mapeamento de sabotadores. Por quê? Porque quando um jovem chega para mim e diz assim, eu não existe profissão para mim, não existe profissão para mim. Aí tem sabotadores, entendeu? Quando o jovem chega para mim e diz, e tem em vários, tá? Tem jovem, tem, por exemplo, quando um adulto chega para mim e diz assim, não sei porquê, mas eu estou há 9 anos no mesmo cargo e eu não sou feliz, mas eu também não sei porquê. Aí tem sabotadores, percebe? Então, eles estão em todos os meus clientes, em todas as modalidades de atendimento que eu faço, e você não é diferente, tá?
Por quê? Porque eles existem, né? Eles existem porque eles são mecanismos, como eu disse, mecanismos da nossa mente. E é bacana identificar, mapear, né? E criar estratégias, tá? Eu posso dizer para vocês que para mim é uma honra fazer esse trabalho com os meus clientes, sabe? Por quê? Porque é muito libertador para eles. É muito libertador quando eles começam a entender o que está acontecendo, né? Nossa, maravilhoso, gente. Então, bacana, seja bem-vinda. É libertador desfrutar dessa possibilidade de conseguir, então, separar o joio do trigo, né? Na mente. Pensamentos que estão jogando a seu favor e pensamentos que não estão jogando a seu favor, mas que você nem sabe que eles existem, que eles estão na sua mente, né? Ah, que bacana. Bom, quando eu consigo fazer isso para os meus clientes, é como se eu conseguisse fazer com que eles respirassem fundo, porque até então a respiração é aquela respiração ansiosa, aquela respiração da pessoa que não descansa, porque esses pensamentos, eles realmente são como o senhor perfeccionista que eu mostrei agora. É um dinossauro, ele é apavorante, tá? Eu uso algumas estratégias que são estratégias cognitivo-comportamental e técnicas de programação neurolinguística, tá? E se o exercício que eu ensinei na live, né, que eu ensinei anteriormente aqui, na live anterior, que eu falei sobre o sabotador, e agora há pouco, quando eu falei para você conversar com o seu crítico, né, e quando ele falar coisas para você que não vão dar certo, você também tentar pensar o que um amigo te diria, esse é um exercício bacana, né? Mas se nada disso adiantar, e eu também vou ensinar um outro exercício aqui, procure um psicólogo, sim, tá? Um psicólogo que tenha uma abordagem cognitivo-comportamental. Por quê? Porque isso vai ser libertador para você. Realmente você vai alcançar resultados incríveis, sabe? Incríveis mesmo. É muito bacana, tá? E é muito simples. Agora também as pessoas, elas têm um pouco de preconceito em relação a psicólogo, acham que psicólogo é médico de louco. Gente, não é nada disso, né? Nós temos várias modalidades de atendimento, de trabalho, e hoje existe uma vertente da psicologia também, que é a psicologia positiva, que ajuda muito a atingir resultados. Eu trabalho muito com ela também, tá? Então, é bem bacana. Tirem o preconceito e vão lá sem medo de ser feliz, tá? Bom, e aí, como eles são comuns, né, a todas as pessoas, fazer esse exercício é muito importante. E aí, eu vou dar uma dica para vocês de um exercício que eu sugeri para um cliente meu hoje, tá? Nos meus atendimentos, né? Para ajudar nos pensamentos, né? Para ter uma mudança de padrão de pensamento. E ele é um exercício muito simples, mas ele é um exercício bem poderoso, tá? Bom, se você quiser agora, enquanto eu falo, você pode fechar os olhos e imaginar o que eu vou falar, tá? Funciona bem, porque você aprende, depois você faz sozinha ou sozinho, né? Então você pode fechar seus olhos. E aí, você já pode se imaginar se dirigindo para sua cama, né? Então, depois de ter tomado seu banho, depois de ter colocado a sua roupa de dormir, né? E aí, eu vou dizer para que você se veja se deitando na sua cama. Então, olha, puxando as cobertas, se encaixando na sua cama, se cobrindo, né, com muito carinho, muita atenção, porque você é uma pessoa que merece esse carinho, essa atenção. E aí eu vou te dizer para que você, então, relaxe e solte todo o peso do seu corpo na sua cama. Isso. Se ajeite confortavelmente. Feche os olhos e traga à sua mente 3 acontecimentos que você pôde ter no seu dia.
Mas não são quaisquer acontecimentos. São acontecimentos positivos, fatos positivos, sentimentos positivos, conquistas do seu dia, algo ainda que seja muito pequeno, mas que para você é muito grande. Porque eu vou dizer para você o seguinte: todas as nossas conquistas e realizações, ainda que elas sejam muito pequenininhas para nós, elas podem ter requerido um desafio muito grande. Então, traga essas conquistas para sua mente. E aí, eu vou pedir para que você nomeie esses acontecimentos como suas bênçãos diárias. Então pense, vamos pensar na sua primeira bênção diária. Na primeira bênção que você deve agradecer. Agradecer por ter tido a oportunidade de presenciar, de sentir, por ter tido essa oportunidade de ser agraciado ou agraciada. Isso, muito bem. Respire fundo, porque você merece respirar fundo. Você merece esse ar que está aí disponível. Você merece todo ele. Respire. O seu organismo merece ser oxigenado totalmente. E aí você então pensa na sua segunda bênção diária. Pensa, o que você pode agradecer? A segunda coisa que você pode agradecer. Isso, muito bem. Respire fundo, porque aí, olha só, você já vai estar bem relaxado na sua cama deliciosa, independente de que cama seja, tá? Independente. Porque a nossa cama, seja lá o que for, é a nossa cama e a gente deve agradecer por ela. Aí depois você vai para a sua terceira bênção. Terceira bênção do dia de hoje que você pode experienciar, que você pode presenciar. Isso, agradeça. Muito bem. E depois disso, você deve se parabenizar pelo seu dia, por você ter feito aquilo que você deu conta de fazer, aquilo que você conseguiu fazer. Por quê? Porque você teve que travar batalhas consigo mesma ou consigo mesmo. E você conseguiu. Então, se parabenize por suas conquistas, ainda que pequenas, mesmo que você ache que elas não são importantes. Se parabenize pelo esforço que você fez. E se o perfeccionista vier à sua mente e disser assim: nossa senhora, tudo besteira, isso é muito pouco, o que você fez foi muito pouco. Aí você diz a ele o seguinte: ah, que legal, muito bem, gente, agradeço aí por vocês estarem aqui comigo. Aí você diz o seguinte: estou caminhando para a perfeição, senhor perfeccionista. Tudo é um processo. E eu estou no processo rumo àquilo que eu entendo como perfeição. Isso mesmo. Muito bem. Depois de você ter agradecido suas bênçãos diárias, eu tenho certeza que você vai dormir um sono tão repousante. Então, eu peço para você fazer esse exercício simples, muito simples, todos os dias. Agradecer as suas bênçãos diárias. Por quê? Isso vai ter um efeito na sua mente, no seu cérebro. Você vai mudar o seu padrão mental. Ainda que você pense que você tem poucas coisas para agradecer, agradeça as poucas coisas. Por quê? Porque essa é a sua realidade hoje, mas essa realidade pode mudar. Por quê? Tudo aquilo que a nossa mente consegue conceber, a nossa mente consegue realizar, tá certo?
E eu quero recomendar, mais no finalzinho, eu vou recomendar um filme para vocês, porque esse filme, ele ajuda vocês a entenderem um pouco dessa questão do sabotador, mas ajuda também vocês a criarem um mecanismo de quebra desse estado mental, tá? Então, ó, vocês me lembrem aqui, tá? No chat, coloca aí no finalzinho. Angela, cadê? Qual é a indicação do filme, tá bom? Muito bem, então vocês façam esse exercício toda noite. E se você conseguiu fechar os olhos e ouvir a minha voz e imaginar, isso criou uma âncora para você. Então, toda noite você pode se lembrar dessa live, se lembrar da minha fala e deixar que eu conduza você nesse pequeno relaxamento antes de você dormir. Para mim vai ser uma honra, tá bem? Muito bem, é isso, gente. Então, na live 1 dos sabotadores, eu ensinei aquele exercício para minimizar a influência desse sabotador, daquele sabotador, e hoje eu ensinei um para minimizar a desse sabotador aqui, que é o senhor perfeccionista, que é esse monstrinho, né? Se der tempo eu mostro ele de novo aqui, tá? Mas muito bem, gente. Então, assistam a live, porque, olha, eu acho que não vai dar tempo de eu falar todo o exercício que eu passei na live passada, tá? Por quê? Porque eu quero falar para vocês, acho que vai dar tempo, vamos ver. Então, como é que você faz? Que eu recomendo também que você tenha um caderninho para você mapear seus pensamentos. E é como eu disse, se você não conseguir mapear o pensamento, perceba a emoção que você sente, tá? Qual é a emoção que esse pensamento ele te trouxe, tá? Se você não conseguir mapear o pensamento em si, tá? Mas não tem problema. Enfim, o exercício, então, ele é assim: qual evento real ou recordação que levou você a ter aquela emoção desagradável? Tenta descrever a situação que fez com que você tivesse aquela sensação, aquela emoção, né? Aí tenta especificar qual foi a emoção, se ela foi a raiva, medo, tristeza, né? Enfim, qual foi a emoção que veio, né? Aí você avalia a intensidade dessa emoção, tá bem? Muito bem, ó, mais uma pessoinha aí, que legal. E a intensidade, porque às vezes a emoção ela também te traz taquicardia, né? Ela te deixa, né, acelerado, ansioso, então é legal colocar isso, tá? E depois você pode fazer diferente aí, pensar, né? Pensar no que você pode fazer para minimizar essa emoção que veio. O que você pode fazer diferente para que essa emoção mude, tá? Então tem pessoas que elas sentem a emoção e elas não conseguem se sair daquela emoção, né? A ideia é também você pensar o que você pode fazer na hora, né? O que te vem à mente para mudar aquela emoção que você está sentindo, tá certo? E também aquilo que eu falei, né? Não hesitar em buscar ajuda. Por quê? Porque é muito importante. Veja bem, o que eu tô falando aqui, quando eu falo, né, de tudo isso, eu tô falando de um relacionamento que você tem com você mesmo. E eu também já falei disso nas outras lives. Esse relacionamento é um relacionamento que se chama intrapessoal. Intrapessoal. Ou seja, a sua mente é ela que faz com que você se relacione com você mesmo, que você se relacione com o seu físico, né? E ela é capaz de te paralisar ou de te colocar em ação,
dependendo da quantidade e da qualidade dos pensamentos que você tem aí, tá? Bom, agora eu vou falar da ferramenta, né? Como é que vocês vão fazer para ter acesso à ferramenta? Deixa eu tentar colocar a ferramenta aqui, só um minutinho que eu vou ver se eu consigo puxar a ferramenta para vocês verem que é uma ferramenta bem bacana. Vocês estão vendo aí? Conseguem ver a ferramenta? Pois é, essa ferramentinha, não sei se eu vou conseguir tirar ela, mas eu acho que eu consigo, tá? Eu não tenho muita prática com live, viu, gente? Então, me desculpem, tá? Olha lá. Pensamentos protetores e sabotadores. Eles eliciam, né? Eles provocam o quê? Uma emoção que vão fazer com que vocês tenham o quê? Um comportamento, tá? Não, cancelar. E agora, como é que eu tiro? Eu acho que eu tenho que clicar aqui de novo. Tá. Outro. Muito bem. E aí, gente, eu também vou entregar para vocês isso aqui, ó, que tem toda a descrição do perfeccionista, tá? Então, tem lá toda a descrição dele, você vai entender o que ele fala para você, tá? Quais as mentiras que ele conta, tá certo? Então, esse é o material da live que eu acho... acertei, tô eu aqui de novo. Que eu acho que vai ser muito bacana para vocês terem, tá? Então, é isso aí, gente. E aí, como é que vocês têm que fazer? Quando eu encerrar a live, minutinhos depois, eu vou colocar ela lá no meu feed. E aí, vocês vão lá e vão escrever assim: eu quero o material. Me mandar um monte de coraçãozinho. Se não tiver coração, não vai ganhar, tá? Tô brincando. Aí vocês podem escrever tipo assim também: nossa, a live foi maravilhosa. Tô brincando. Vocês podem só escrever: eu quero ganhar o material, colocar uns coraçõezinhos e pronto. Aí vocês vão ganhar a ferramenta que vai ajudar vocês aí a compreenderem um pouco mais a respeito desse sabotador, conseguir identificar ele com mais clareza, tá? E aí, antes de eu finalizar, então, é importante ressaltar, né, que os seus sabotadores são, na verdade, identificar os seus sabotadores, né? É o que vai fazer com que você coloque seus planos em ação. Por quê? À medida em que você conseguir identificá-los, à medida em que você conseguir lidar com eles dessa forma que eu falei, mapeá-los, né? Criar estratégias de enfrentamento, pronto. Você consegue realizar coisas que você jamais imaginou que conseguiria, tá? E também, já de antemão, quero convidar vocês para a live da semana que vem, na próxima quinta-feira, né? Que vai ser dia... vai ser dia 1/7, às 20h01. E nela eu também vou ajudar vocês a entenderem mais estratégias para realização pessoal e profissional, tá? Então, minhas queridas, queridos, a live vai ficar salva. Desejo que vocês queiram o material. É só colocar lá que vocês querem, mandar uns coraçõezinhos. E eu vejo vocês aí na próxima live, quinta-feira que vem. Tá bem, gente? Então, manda os coraçõezinhos para mim. Vou ficar bem feliz. Muito bem, gente. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Então, agora vamos finalizar, né? Agradeço. Obrigada. Que lindo. Muito obrigada, gente. Os coraçõezinhos, eles demoram um pouquinho para chegar, né? Eu acho que tem um delayzinho. Obrigada. Muito, muito grata. Tá bem, gente? Então, beijo para vocês. Agradeço os corações e a gente se vê na próxima. Muito obrigada, gente. Fico feliz.
feliz, tá bem? Espero que vocês possam desfrutar muito, né, desse material, do conteúdo, porque realmente nos dias de hoje, né, em que existe aí uma estimulação tão grande, né, para a gente ter informação externa, não conhecer os nossos mecanismos internos, né, é estar em desvantagem, vocês não acham? Então tá bom, gente. Beijo para vocês. Muito obrigada. Até quinta-feira.